Bom dia para todos vocês. Hoje eu quero colocar para vocês duas passagens bíblicas no livro de Gênesis que não são de si mesmas profecias messiânicas. Porém, quando você conhece o fundamento bíblico, aquilo que vai de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a importância dessas palavras, desses versos, desse conceito no decorrer da teologia bíblica, tanto para o Antigo Testamento, para a Bíblia hebraica, quanto no Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento, ele não funciona separado da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento vem, coloca o layer, a base, as profecias, ela projeta para o futuro. O Novo Testamento, para o cristão, ele é a funcionalidade das profecias em andamento. A vinda de Jesus para o cristianismo, lembra lá de João 1,29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o complemento, ele é o cumprimento. Ele é o que faz as profecias andarem. Ele é a manifestação. Olha, tudo que foi profetizado está incorporado, está acontecendo, e se aconteceu agora, o que está para frente também vai acontecer. Então, esses dois versos no Antigo Testamento são muito importantes para o que vai acontecer no decorrer da Bíblia, mas também para a figura do Messias no Antigo Testamento. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 21. Se quiser, abra sua Bíblia. Gênesis 3, 21. O homem pecou, a mulher comeu do fruto, desobedecendo a Deus, deu fruto para Adão. Eles, tipo assim, quebram o mandamento de Deus. Isso é um crime de traição contra o Rei do Universo. Não é um pequeno pecado. Então a consequência é a morte. E nós temos aí duas mortes, a morte física e no decorrer das profecias, você vai ver lá em Isaías, existe a morte eterna, lá em Daniel capítulo 12. Existe aquilo que ainda virá depois. Então existe dois níveis dessa consequência. Mas aqui o que diz? Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus fez roupas de pele. Quando Adão e Eva se viram nus, eles fizeram o quê? Cozeram para si roupas de folhas de figueira. Eles tentaram se esconder com aquilo que eles podiam fazer. Porém, aqui é que está a essência desse conceito. Quando você vai lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6, eu vou ler aqui para ficar mais fácil, para não ficar mexendo na Bíblia. Você vai descobrir que o ser humano não pôde, no passado, e não pode, ainda no presente, cobrir-se a si mesmo diante de um Deus santo. Então, esse pequeno conceito que nós vemos de se cobrir lá no jardim e vai percorrer as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Por isso é importante você aprender. O que diz Isaías 64, 6? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam.
Ou seja, mesmo aquilo de bom que nós achamos que nós fazemos, não serve para nada diante de um Deus santo. Da pureza de Deus, da santidade de Deus, da onipotência de Deus, de quem Deus é em si mesmo. Então, a queda, o pecado, foi uma separação. Aquilo que o ser humano pôde gozar no Jardim do Éden, de relacionamento com Deus, ele vai ser quebrado. E nós vamos ver isso de Gênesis a Apocalipse. Esse conceito é muito importante porque no desenvolvimento das profecias messiânicas existe um motivo pelo qual o Messias tem que vir. E não é somente um ser humano que vai ser alguém ungido para ser rei, um líder político em Israel. O Messias, nas profecias da Bíblia hebraica, é muito mais do que isso. Esse conceito, por exemplo, Salmos 14, verso 2 e verso 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Na teologia cristã, nós temos um verso que resume tudo isso. O que é? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como que isso vai se relacionar ao Messias? Isaías 53, verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse conceito do pecado, que o ser humano não é justo diante de Deus, eu não vou ler, só vou citar referências. Jó 14, 4, Jó 15, 14, 16, Salmos 51, 5, Provérbios 29, Eclesiastes 7, 20. Nós identificamos um princípio interpretativo central aqui. Lembra que eu falei de Isaías 53? Por quê? As partes antropomórficas de Deus, antropo é para o homem, ok? Mórfica é a forma. Então, uma linguagem bíblica que fala de Deus. Por exemplo, a sua mão, o seu braço, a sua destra, o braço da sua direita, são expressões bíblicas que estão no Antigo Testamento. São frequentemente vistas não apenas como metáforas de poder, mas como referências a um agente visível agindo em nome do Pai invisível. Por exemplo, nós lemos: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Esse verso, Isaías 53, 1. O que Isaías 53 introduz? A quem se manifestou o braço do Senhor? Aí fala, ele foi subindo como renovo. E começa a descrever o quê? O servo sofredor. Isaías capítulo 59 também é um texto muito importante, porque descreve a intervenção direta de Deus para salvar a humanidade. Pois, a não ver nenhuma pessoa justa ou intercessor, ele intervém para trazer a salvação. Revestido de justiça, retidão, zelo, Deus age como um guerreiro redentor, derrotando os inimigos para restaurar a ordem. Deus estabelece uma aliança eterna com seu povo, prometendo que o seu Espírito e as suas palavras jamais se afastarão deles ou de seus descendentes, daquele momento em diante e para todo sempre. Depois você leia Isaías 59. Outras passagens, Isaías 51, 9, Isaías 52, 10, Isaías 62, 8, Isaías 63, 5,
Ezequiel 22:30, Salmos 98:1, o Salmo 110, que é o Messias, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha por escabelo os teus inimigos. O que tem lá? O Messias, ele é rei e ele é sacerdote. A tradição cristã interpreta esse braço revelado, esse braço do Senhor, essa mão, como a pessoa de Jesus, a manifestação tangível do poder de Deus para salvar. Aqui que é importante que eu quero que você note. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode resgatar a sua própria alma. O homem, nem todo o dinheiro do mundo, diz o salmista, você pode juntar toda a riqueza. A alma é muito valorosa, não tem como pagar por ela. Então, no contexto bíblico de Gênesis a Apocalipse, Deus vai ver que não há um mediador, um intercessor, alguém que se coloca na brecha, como ele diz lá em Ezequiel, como ele diz em Isaías 59. Então, ele mesmo traz a salvação. Ele mesmo. Por isso é muito importante o livro do profeta Zacarias. Quando ele diz lá que Yahvé, ele vai lendo e fala, e me verão a mim. A quem? A quem foi trespassado. Todos os olhos me verão, até o que me trespassaram. Deus traz a salvação para a humanidade. Só lhe dei uma palhinha de Zacarias, viu? Mas vamos voltar. Se você entendeu o que eu falei e pesquisar na sua Bíblia, você vai ver o que isso, a essência, o conteúdo do que eu acabei de falar. Então Deus tem que fazer o quê? Vestir o homem. O homem não veste das suas próprias justiças. Por isso é importante, nós vamos ver no decorrer das profecias, existe um relacionamento. O homem responde a Deus ao que Deus faz. O homem responde a Deus quando Deus se revela. O homem obedece às ordens que Deus dá. É sempre secundário. Por quê? Deus traz ao homem a sua justiça. Isaías capítulo 6, o profeta vai ter uma visão do Senhor. Olha, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele não perguntou se tinha anjos, qual era a ordem angelical, ele não perguntou nada, ele disse, ai de mim que estou perecendo. Ele reconhece o seu próprio pecado. Como o seu pecado é tirado? Vem as pedras, é tirada as pedras do altar, é tocada a boca do profeta, e o Senhor fala, tirei a tua iniquidade. Quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Esse conceito vai ser de Gênesis a Apocalipse. Quem vai nos vestir de vestes de salvação? É o próprio Deus. Quem vai trazer a salvação? É o próprio Deus. Então, este conceito, embora não seja uma profecia messiânica de si mesmo, é um conceito que vai percorrer, é um fundamento, é uma base fundamental aonde será construída as profecias messiânicas. Qual é o outro verso que eu vou falar nessa manhã? Gênesis 9, 26. Por que é importante Gênesis 9, 26? Existe uma frase aqui, e eu vou te dizer por quê. Desde a queda de Adão no jardim, foi expulso do jardim, né? Até Gênesis capítulo 6, o que vai acontecer? Um aumento da iniquidade. Gênesis 6, verso 5, diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então Deus fala com Noé, e Deus traz o quê?
o dilúvio sobre a terra. Deus julga a terra. Conceito de julgamento é importantíssimo para aquilo que é o decorrer da teologia bíblica. A vinda do Messias também é uma vinda de julgamento. Deus vai julgar a terra, Deus vai julgar a humanidade. Esse conceito está nos profetas e no Novo Testamento. O que acontece? Deus vem e traz o dilúvio. Porém, o dilúvio não resolve o problema do pecado. Vou repetir, o dilúvio não resolve o problema do pecado. Se você vê lá em Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote tem uma visão ali cósmica, espiritual, em que o sumo sacerdote está diante de Deus. E ele está com vestes sujas, vestes imundas. E o anjo do Senhor fala, troca a roupa dele. Quem está do lado direito para se opor? Satanás. Ele é o advogado de acusação. E o anjo do Senhor fala, Yahvé te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. O que está dizendo ali? Está havendo uma troca de roupa. Colocam roupas novas nele, colocam um turbante nele. Estou te dando vestes apropriadas e fala, se você andar dos meus caminhos, se você me obedecer, você vai me servir. Porém, esta visão tem um simbolismo, está escrito lá. É daquilo que ainda vai vir. Vocês são os sinais, vocês são o símbolo do que está acontecendo aqui, do que vai acontecer. O que é? Eu vou trazer vai vir alguém. E aí diz assim, e removerei da terra o pecado num só dia. O dilúvio não removeu o pecado da terra. Isso ainda há de vir. Quando Noé entra na arca, vem o dilúvio, nas escrituras bíblicas, é um julgamento total sobre a criação, e aí passa o dilúvio, Noé sai da arca, edifica um altar ao Senhor. Veja bem, Gênesis 8, 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir todos os viventes como fiz. O dilúvio não resolve o problema do pecado. O coração do homem continua mau desde a sua meninice. Então, por que Gênesis 9, 26 é importante? E eu só quero te mostrar essa frase. Diz assim, e disse, Noé falando, bendito seja Yahvé, Deus de Sem. O que mostra aqui? Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Sem é filho de Noé. Aqui vai continuar a linhagem messiânica. De Sem vai vir posteriormente Naor, Terá e Abraão. Então, de Adão até Noé, veio o dilúvio. Mata os seres humanos, mata a criação, sobra quem está na arca. Porém, não resolve o problema do pecado. Noé sai da arca com seus filhos. Os planos de Deus estão estabelecidos na eternidade. Deus continua com o seu plano de redenção. Esta palavra é muito importante, porque Deus é quem redime o seu povo. Então, Deus vem e continua. Quem vem essa linhagem? Lembra do rio? O braço do rio, de Gênesis a Apocalipse. Quem que vem?
Agora de Noé, através de Sem, nós vamos ver a passagem para a chegada do Messias. Então fique com essa reflexão nesta manhã. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.